Esta é uma das coisas mais legais que já fiz. No vídeo de hoje, vou mostrar como eu fiz meu próprio Mjolnir usando uma impressora 3D. Brincadeira, eu não usei uma impressora 3D para fazer isso. Acredite ou não, esse martelo do Thor começou como um pedaço de papelão. Eu fiz esse martelo do Thor praticamente todo à mão, usando papelão, o que exigiu muito tempo, paciência, dor e sofrimento. O que eu estou fazendo da minha vida? Caso você queira fazer seu próprio martelo, tem um molde gratuito na descrição. Ou você pode simplesmente me assistir fazendo. De qualquer forma, espero que este vídeo te dê boas ideias para o seu próximo projeto. No final do vídeo, vou mostrar como imprimir corretamente o molde para se adequar ao tamanho de papel que você estiver usando. Depois de imprimir o molde, eu cortei todas as bordas para poder colar todas as peças do molde juntas, como um quebra-cabeça. Só para você saber, eu usei um modelo 3D do Henry 3D Creations para me ajudar a fazer muitas das peças do molde. Se você ainda não conhece, deveria conferir o Instagram dele. Ele é literalmente um dos melhores criadores que eu já vi. Então vale a pena dar uma olhada nele se você ainda não conhece. Certo, vamos focar nesta peça marcada como A para começar. Eu transferi isso para o papel cartão usando um pouco de fita crepe para segurar o papel enquanto eu traçava. Depois, posso cortar tudo usando um estilete afiado. Usar uma lâmina bem afiada é na verdade um dos segredos para fazer coisas de papelão. Então é importante trocar ou afiar sua lâmina regularmente se você entrar nesse hobby. Vou deixar o link na descrição de onde eu compro minhas lâminas baratas, caso você se interesse. Aqui eu cortei um buraco para o cabo de cerca de 3 centímetros de diâmetro. E agora você precisa prestar atenção nessas linhas tracejadas aqui, que representam onde você precisa dobrar o papelão. Antes de dobrar, é melhor se você fizer um leve corte no papelão com um estilete, o que ajuda a relaxar o papelão e facilita bastante na hora de vincar. Você também pode pressionar todas as dobras com algo como uma tesoura, e isso vai deixar todas as dobras bem definidas. Essas abas pequenas aqui foram as mais difíceis de dobrar, justamente porque são bem fininhas, mas é possível desde que você use as ferramentas e técnicas certas que acabei de mencionar. Depois que fiquei satisfeito com essas dobras, colei as abas com super cola desse jeito. Agora vamos passar para a peça marcada como B. Assim como antes, as linhas tracejadas precisam ser dobradas. Você precisa recortar a peça B 2 vezes no papel cartão, e depois colar essas peças bem atrás das pequenas aberturas que fizemos antes, bem ali. Viu? Está ficando bem legal agora. Em seguida, vamos recortar a peça C e a peça D. Desta vez, em vez de recortar essas peças em uma única folha de papel cartão, eu empilhei 4 folhas de papel cartão, uma em cima da outra, porque as peças C e D precisam de um pouco de altura. Ao recortar as peças C e D, eu percebi que você consegue os melhores resultados quando faz vários cortes leves, em vez de tentar pressionar com força e cortar tudo de uma vez. Depois disso, eu fiz um retângulo de papel cartão bem aqui para poder colar a peça C e a peça D, uma ao lado da outra, e formar esse sulco aqui. Neste ponto, posso pegar tudo isso e colar na peça A, viro para o outro lado e faço exatamente a mesma coisa. Então, isso significa que você precisa cortar as peças C e D 2 vezes, é claro. Assim como a peça E também tem algumas linhas tracejadas, que indicam onde você precisa dobrar. Então, seguindo exatamente o mesmo processo de antes, eu dobrei todas as linhas tracejadas e depois colei as abas com supercola, como você pode ver aqui. Como antes, também cortei um buraco bem no centro ali, com cerca de 3 centímetros de diâmetro, que é para o cabo. Eventualmente, essas duas partes vão precisar ser coladas juntas, mas como precisamos adicionar luzes dentro, vamos deixá-las separadas por enquanto. Aqui temos a peça F. Agora, essa peça tem algumas partes bem fininhas, então se você tentar cortar e depois dobrar, vai ser bem complicado. Então, na verdade, eu dobrei o papelão primeiro, antes de recortar tudo, o que ajuda bastante. Para as runas na cabeça do martelo, eu fiz um pequeno molde de papel e colei uma folha de cartolina. No total, são 8 desses painéis de runas. Então, depois que eu recortei todos os 8 painéis, eu basicamente me torturei pintando todas as linhas com tinta relevo o mais limpo e caprichado possível. Aliás, se você não conhece tinta relevo, é basicamente um tipo de tinta que seca com efeito tridimensional. Quando a tinta seca, ela encolhe um pouco, então eu tentei desenhar as linhas um pouco mais grossas. Uma coisa que eu sempre faço quando estou usando tinta relevo é praticar em um pedaço de papel de rascunho, só para pegar o jeito antes de pintar de verdade. E isso sempre me ajuda a ter resultados melhores no final. O que eu estou prestes a fazer aqui pode parecer meio inútil no começo, mas eu garanto que, sabe, faz diferença no final. Basicamente, eu cortei vários pedaços de um papelão não ondulado. Sabe, aquele tipo de papelão que não tem aquele formato de colmeia por dentro. Eu colei esses pedaços de papelão dentro do martelo, e meu objetivo com isso é meio que dar a ilusão de que as rachaduras têm profundidade, sabe? E que as rachaduras são realmente rachaduras de verdade, onde você pode ver algum material interno sendo exposto, se isso fizer sentido. Eu usei tanto cola bastão quanto super cola aqui, porque a super cola tende a ser absorvida por esse tipo de papelão muito rápido, o que dificulta o uso. Então a cola bastão meio que ajuda a criar uma barreira para que a super cola não penetre tanto no papelão. Provavelmente eu poderia ter usado outro tipo de cola, mas eu gosto de super cola porque ela seca rápido. Como eu quero fazer esse martelo acender, precisamos de algo transparente para a luz passar. Por isso, estou cortando esse plástico aqui.
Acho que isso se chama suporte de acrílico para placas. Eu gosto deles porque são finos o suficiente para você só riscar dos dois lados com uma faca e depois quebrar facilmente. O plástico é um pouco escorregadio, então ajuda a usar um pouco de fita para segurar temporariamente enquanto eu colo o plástico com supercola assim. A ideia aqui é fazer o papelão encaixar perfeitamente sobre o plástico, e isso foi um pouco complicado. Às vezes eu precisei de algumas tentativas para conseguir que as peças de plástico ficassem do tamanho certo, mas, eventualmente, com um pouco de tentativa e erro, consegui fazer com que as peças de plástico encaixassem bem justas contra o papelão. Aqui está o que temos até agora, e agora que todas as peças de plástico estão prontas, não precisamos mais manter essas duas peças separadas. Então, neste ponto, é uma boa hora para colar essas duas peças com supercola, e depois vamos deixá-las de lado e voltar a elas mais tarde. Continuando, vamos criar aquela peça circular no topo da cabeça do martelo, com todas as runas nela. Para isso, comecei empilhando 4 folhas de cartolina, uma sobre a outra. Depois, colei um molde de papel em cima disso, e então colei tudo isso em uma peça de papelão sem ondulação. Esse papelão sem ondulação é muito mais denso comparado à cartolina branca, que é mais fácil de cortar. Então, enquanto estou esculpindo as runas, eu consigo cortar e descascar as 4 camadas de cartolina em cima, mantendo facilmente o papelão marrom embaixo intacto. Algumas dessas letras têm laço, como esta aqui, por exemplo. E nesses casos, eu sempre achei mais fácil simplesmente cortar e colar uma peça separada de papelão do que tentar esculpir tudo de uma vez só. Aliás, se você está gostando deste vídeo e quer ajudar a manter meu canal funcionando, tudo o que você precisa fazer é clicar no botão de curtir e isso avisa ao YouTube que você gostou deste vídeo e que o YouTube deve mostrar este vídeo para mais pessoas. Então, obrigado! Todas as peças que formam a cabeça do martelo agora foram feitas de papelão, então o próximo passo é endurecer o papelão. Para isso, estou usando um pouco de resina de fibra de vidro Bondo. Eu cobri tudo, tanto por dentro quanto por fora, com algumas camadas. E depois, eu polvilhei um pouco de talco para bebê para remover o máximo possível da pegajosidade antes de lixar todas as peças com uma lixa 120, o que elimina alguns pontos altos que se formaram com a resina. Depois que terminei de lixar, apliquei em tudo uma camada generosa de primer preenchedor. O primer de enchimento, caso você não saiba, é basicamente uma tinta spray bem grossa que serve para preencher qualquer pequeno vão e imperfeição na superfície. Depois que o primer de enchimento secou, eu lixei com uma lixa 320 e depois apliquei mais uma camada de primer preenchedor em tudo. E por fim, fiz mais uma passada de lixa usando uma lixa 600. Aqui está como todas as peças estavam ficando até agora, e agora posso colar aquela peça em formato de disco no topo da cabeça do martelo usando um pouco de supercola. A próxima coisa que preciso fazer é rachar o martelo, claro. Então, reuni essas fotos do martelo, de vários ângulos diferentes, e as editei um pouco para conseguir ver mais facilmente onde preciso desenhar as rachaduras. Agora, essas fotos que eu estou usando aí não são realmente as melhores, porque na época em que eu estava fazendo isso, o filme ainda não estava disponível no Disney+. Mas felizmente, eu ainda consegui ver uma boa quantidade de detalhes só assistindo aos trailers, teasers e todas essas coisas. Para fazer as rachaduras, começo usando um disco de corte, que é muito bom para remover bastante material rapidamente. Mas por causa disso, não é tão bom para conseguir detalhes mais finos. É aí que entra essa pequena broca de fresa, que é bem menor e mais ágil. Então essa broca me permite adicionar detalhes mais finos às rachaduras, além de alcançar pontos que o disco de corte não conseguiu atingir. Isso ficou ótimo, mas agora todo aquele papelão exposto está à mostra, então decidi adicionar um pouco de supercola em todas as bordas, só para evitar que elas descolem, desfiem ou descasquem basicamente. E como você pode ver, usei uma ponta de agulha para algumas dessas áreas de difícil acesso. Aqui estão as tintas que estou usando. Elas são feitas pela All-Clad, e vou aplicá-las com um aerógrafo barato e um kit de compressora que comprei na Amazon. Passei 2 demãos da base preta brilhante da All-Clad. Depois disso, apliquei uma camada de cromo da All-Clad. Aquele frasco de 1 onça de cromo não foi suficiente. Tive que comprar outro frasco de 4 onças de cromo. Então, tenha isso em mente caso você esteja pensando em usar essas tintas da All-Clad. Depois que fiquei satisfeito com o cromo, passei tudo com um pouco de Aquagloss da All-Clad. Esse verniz vai tirar um pouco do brilho do cromo, mas infelizmente isso é algo esperado quando se trabalha com tinta cromada. Por enquanto, só passei uma camada de verniz, mas mais pra frente vou voltar e aplicar mais algumas camadas. Enquanto isso secava, lixei todas as peças de plástico com uma lixa de grão 120. Isso basicamente é feito para difundir a luz. Assim, ao invés de ver vários LEDs individuais, a luz vai parecer mais distribuída de forma uniforme. Esperei o verniz secar ao toque e então colei com cola quente todos aqueles pedaços quebrados do martelo na peça de plástico que fizemos anteriormente. Como tudo isso está sendo feito à mão, é claro que há muita margem para erro. Então, não consegui alinhar perfeitamente todas as bordas da cabeça do martelo, mas ainda assim fiquei bastante satisfeito com o resultado.
Bem aqui tem uma peça que eu não colei no plástico. E isso porque eu vou cortar uma pequena portinha para o interior da cabeça do martelo. Basicamente, eu preciso de uma maneira de entrar e sair facilmente da cabeça do martelo para poder acessar o compartimento das pilhas, o que vai me permitir ligar e desligar as luzes, assim como trocar as pilhas quando elas acabarem. Como você pode ver, eu coloquei alguns pequenos ímãs pequenos de neodímã aqui, usando um pouco de supercola e bicarbonato de sódio para manter os ímãs no lugar. E agora é hora de fazer o envelhecimento. Eu misturei um pouco de água com tinta acrílica preta, e depois de aplicar a tinta no martelo, eu posso meio que dar batidinhas e limpar a maior parte da tinta para conseguir o efeito desejado que estou procurando. E depois, eu usei o aerógrafo para aplicar mais uma camada de verniz transparente ao Clad Aqua Gloss. Para o cabo, estou usando um tubo de PVC com diâmetro externo de cerca de 1 polegada e 1/8. Cortei o tubo de PVC no tamanho que eu queria e lixei o plástico com uma lixa 80 para deixar a superfície mais áspera, o que vai permitir que o couro adira melhor. O couro que estou usando é um couro básico que encontrei na Amazon, e mesmo que esse couro já venha com um adesivo no verso, eu decidi usar cola de contato mesmo assim, porque o adesivo é muito fraco e não teria como ele ficar fixo ali permanentemente. Claro, tem uma pequena emenda bem aqui, mas eu tentei ao máximo deixá-lo mais limpa possível. Certo, agora precisamos fazer todos aqueles pequenos anéis de metal individuais que envolvem o cabo. Eu enrolei um pouco de papel ao redor do cabo e depois usei um pequeno molde de papel como este e marquei o contorno no tubo de papel. Isso não é realmente necessário, mas eu também coloquei esse tubo de papelão dentro do tubo de papel para não amassar o papel enquanto cortava os anéis. Se você não tiver um tubo de papelão como esse, pode simplesmente enrolar seu próprio tubo de papel. Eu passei supercola em todos os anéis e depois lixei tudo com lixa 220. Também arredondei algumas dessas bordas assim, porque teria sido muito difícil cortar todas essas partes arredondadas à mão com precisão. Como você pode ver, bem no topo do cabo há um anel um pouco mais largo ali. Então, como antes, fiz esse anel de papel e endureci com supercola. Depois, modelei usando lixa 120, junto com minha faca, para meio que aparar a ponta e dar um visual afunilado. Lixei novamente com lixa 120, depois passei mais supercola para revestir o papel cru e finalizei com lixa 220. E agora esses anéis de papel estão prontos para a pintura. Então, apoiei todos os anéis em alguns palitos, assim mesmo, e lavamos nós com primer de preenchimento. Depois, lixa 400, mais primer de preenchimento, e em seguida, lixa 600. Depois, 2 demãos de base preta brilhante Alclad, seguidas de Alclad cromo, e por fim, 2 demãos de verniz transparente Alclad Aqua Gloss. Agora os anéis estão prontos para serem colados no cabo. Como o couro é levemente compressível, eu consigo colocar a ponta de uma agulha ali embaixo e pingar uma gotinha de supercola de cada lado do anel para fixá-lo no lugar. Agora vamos fazer o pomo. Vou começar fazendo a parte de baixo do pomo primeiro e a partir daí vou subindo devagar. Como você pode ver, enrolei uma tira bem fina de papel em espiral para criar um afunilamento. Agora, tem uma tira de couro que deve ir na parte de baixo do pomo. Então marquei e cortei uma fenda de cada lado dessa peça, para depois passar a tira de couro por essas fendas. Depois disso, lixei com lixa 120 para tentar nivelar um pouco a superfície. Bem aqui, enrolei um tubo de papel e usando o molde, cortei esse pequeno formato do tubo de papel, assim. E essas duas peças se encaixam desse jeito. No molde, você vai encontrar uma peça como essa, e se quiser, você pode colocar um papel manteiga por cima disso e traçar as linhas com um lápis. Essas linhas de lápis podem ser facilmente transferidas para o pomo usando um pouco de pressão com lápis para deixar uma espécie de marca. Usar esse método do papel manteiga facilita muito para eu replicar praticamente o mesmo desenho dos dois lados do pomo, para que fique simétrico. Depois que marquei todas as linhas ali, mais uma vez, usei mais tinta relevo para desenhar essas linhas, como você pode ver aqui. Como de costume, revesti o pomo com resina de fibra de vidro, lixei com lixa 220, apliquei primer nivelador em spray, lixei com lixa 400, apliquei mais primer nivelador em spray, lixei com lixa 600. E então pude aplicar o Alclad. Depois que isso secou, apliquei minha tinta acrílica preta diluída, garantindo que a maior parte da tinta ficasse acumulada nas rachaduras e fendas. E quando fiquei satisfeito com o resultado, adicionei minha segunda camada de Alclad Aqua Gloss Clear. Em seguida, vou fazer a tira de couro e para isso usei exatamente o mesmo couro que usei antes para o cabo. E novamente, estou usando cola de contato aqui porque parece ser a cola mais forte e flexível para essa aplicação. Colei a tira de couro no pomo com supercola e agora o pomo está finalizado. Então posso preparar um pouco de epóxi de 5 minutos e usar isso para fixar permanentemente o pomo ao restante do cabo.
As luzes dentro do martelo são apenas essas fitas de LED alimentadas por bateria que encontrei na Amazon. Claro, vou deixar um link abaixo de onde consegui essas fitas. Como você pode ver, fiz uma caixinha de papelão onde pude colar todos os LEDs. E essa caixinha de papelão foi feita simplesmente imprimindo aquele molde da cabeça do martelo a 50%, que achei ser o tamanho perfeito e deixa espaço suficiente para o compartimento de pilhas caber dentro da cabeça do martelo também. Colei essa caixinha de papelão no cabo com cola quente e depois prendi alguns ímãs no compartimento de pilhas usando supercola e bicarbonato de sódio. O bicarbonato é bom porque faz a supercola secar quase instantaneamente e também cria uma ligação mais forte. E claro, ao adicionar esses ímãs, eu posso facilmente tirar e colocar o compartimento de pilhas na cabeça do martelo sempre que precisar trocar as pilhas. Em seguida, preparei mais um pouco de epóxi de 5 minutos e usei isso para fixar o cabo na cabeça do martelo. E essas duas peças finalmente podem ser coladas na cabeça do martelo agora que os LEDs estão dentro. Neste ponto, decidi adicionar um desgaste bem leve ao martelo usando um pouco de lixa. E claro, não quero exagerar nessa parte nem nada, só quero adicionar um pouco. Imperfeições bem sutis na superfície, pois acho que isso faz com que pareça mais com metal de verdade. Por fim, apliquei uma última camada de verniz transparente ao Clad Aqua Gloss e então terminei. Como prometido, agora eu vou mostrar como imprimir corretamente o molde. Primeiro, você precisa baixar o Adobe Acrobat Reader. Tem um link na descrição onde você pode baixar isso de graça, e leva só uns 2 minutos para baixar. Depois que você baixar o molde, vai notar que há 3 arquivos aqui: molde número 1, molde número 2 e molde número 3. Clique com o botão direito no molde número 1 e abra com o Adobe Acrobat Reader DC. Clique no ícone da impressora, selecione o formato pôster e depois defina a sobreposição para 0. Além disso, certifique-se de que a escala do mosaico esteja em 100%. Depois disso, você vai querer especificar qual tipo de papel está usando. Provavelmente é A4 ou carta, mas para mim é carta. E agora está pronto para imprimir. Se você quiser imprimir esse molde menor para poder fazer aquela caixinha com os LEDs, basta seguir exatamente os mesmos passos, exceto clicar em tamanho em vez de pôster, e mudar a escala personalizada para 50%. À direita, você verá uma prévia do que está imprimindo. E se por algum motivo as peças do molde estiverem sendo cortadas na página, você sempre pode imprimir no formato pôster, que imprime usando várias folhas de papel, caso o que você está imprimindo não caiba em uma única folha. Para o molde número 2 e o molde número 3, eles devem caber em uma única folha de papel. Então você pode simplesmente clicar em tamanho, garantir que a escala esteja em 100%, e especificar o tipo de papel que está usando. E é simples assim. Se você gostou deste vídeo, talvez goste também do meu vídeo anterior, onde eu fiz uma máscara do Cavaleiro da Lua. Então, clique na tela bem aqui se quiser assistir. Muito obrigado aos meus apoiadores no Patreon por me apoiarem, e obrigado por assistir.